Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto, este relacionado com o tema da Cimeira da NATO, um tema que continua tremendamente atual e que nos tem revelado algumas dinâmicas e políticas e formas até de estar dos Estados que, a meu ver, permitem perceber como é que as coisas verdadeiramente funcionam em termos políticos internacionais. Antes de mais, eu gostaria de pedir a todos aqueles, quer aos que vão entrando neste momento, quer àqueles que forem entrando depois e que forem ver até este direto depois em diferido, por assim dizer, que deixem o vosso gosto, deixem o vosso like, que ajudem à promoção e à divulgação do canal. Eu aproveito e partilho convosco desde já o meu canal do Telegram, onde podem seguir-me através, pelo menos, das últimas, acompanhar as últimas novidades que eu vou publicando sempre no canal Telegram e acaba por ser sempre informação diferente que eu não partilho na esmagadora maioria das vezes em mais de um meio. Depois deixo também o meu número de MBWay, que ao mesmo tempo é também o meu contacto de WhatsApp, aqui que funciona para receber esses mesmos contactos. Quem quiser pode fazê-lo sempre. E depois ainda também deixo o meu e-mail para todos aqueles que desejarem entrar em contacto. Mas sugerem então que vão deixando o gosto, vão deixando o like e aproveito. E é verdade, Sr. Jaime Baião, estamos praticamente nos 12 mil. Permitam-me que fale sempre no plural, porque apesar de ser eu que dou a cara e que lidero este projeto, para todos os efeitos, se não fossem vocês, Sr. Jaime Baião, Sr. Fernando Newton, todos os outros, mas agora estou a enfatizar todos aqueles que frisam e que enfatizam a questão dos 12 mil subscritores, é graças a todos vocês, sem sombra de dúvida, que o canal tem tido o crescimento que tem tido e tem tido também o sucesso que tem tido. Portanto, eu só vos posso estar também grato por terem contribuído significativamente e continuarem a contribuir para grande parte desse sucesso através das mais diversas e variedíssimas formas de intervenção. O que eu ainda gostaria de vos sugerir é, para todos os efeitos, a minha participação de ontem no canal Redacted. Eu vi aqui que o Sr. Alex Paiva já fez uma referência a isso mesmo. Portanto, já vi que teve a oportunidade de acompanhar a minha intervenção de ontem, a qual eu tive um tremendo prazer em participar na edição do canal do YouTube Redacted. Estamos a falar de um canal que muitos de vocês já conhecem, um canal que, para aqueles que não conhecem, para aqueles que conhecem, sabem perfeitamente que é um canal que é criado de uma forma extremamente profissional, de uma forma honesta, tenta promover e esforça-se por promover opinião e análise formada em bases documentais e bases factuais, e, portanto, quem for encontrar a edição de ontem no YouTube vai poder perceber mais ou menos, a edição tem 1 hora e 1 quarto, portanto, mais ou menos ali a partir de 50 minutos podem ver a minha conversa com a Natalie Morris, onde estivemos um pouco a discutir a questão da cimeira da NATO e também da posição da Turquia perante tudo aquilo que se passou e que iria passar. Portanto, todos aqueles que tiverem interesse podem sempre ver. Estamos a falar de um canal com não só com bastante projeção, mas acima de tudo com muita credibilidade e que, permitam-me que vos diga, e aqui nem é tanto relativamente à minha intervenção, é mesmo relativamente à projeção do canal, para que muitos, aqueles que não conhecem, tenham ideia. Estamos a falar de um canal que tem, não raras vezes, em visualizações dos vídeos que publica, muito mais visualizações do que vários canais generalistas portugueses. Portanto, para perceberem como é um canal com uma projeção a nível mundial também extremamente importante, para mim foi uma tremenda honra ter estado com a Natalie Morris ontem e a discutir estes temas. Portanto, acredito que futuramente, e espero que futuramente, possamos vir a ter mais uma conversa. Portanto, isto para vos dar essa informação. É verdade, Sr. Gonçalo, o canal Redacted tem mais de 2 milhões de subscritores, portanto, logo por aí isso diz muito daquilo que é
daquilo que é a dimensão do canal, a importância do canal. Portanto, não estamos a falar de um qualquer canal de vão de escada, não estamos a falar sequer de um canal que promova teorias da conspiração, não é o caso. Eu já costumava acompanhar o Redacted pontualmente, mas costumava porque tinha, de facto, informação verdadeiramente boa e agora, como devem calcular, ter a honra de receber o convite para poder participar, ainda mais importante se torna para mim e espero que também todos aqueles que recuperem a edição de ontem que consigam também sentir pelo menos prazer e gosto em estar a ver aquela informação. Para já, gostaria de agradecer ao senhor Joaquim Pestana Esteves pelo contributo que fez ainda há instantes e agradeço também a todos aqui através do YouTube. O meu muito obrigado pela sua intervenção e pela forma como contribui também para o reconhecimento e para a afirmação deste canal e, acima de tudo, também por acompanhar aquilo que aqui é feito. E gostaria de agradecer a todos aqueles que, nos entretantos, fizeram as contribuições através do YouTube, através de Revolut, MBWay e também PayPal. Portanto, eu estou sempre naturalmente atento. Na medida em que eu for recebendo o contacto de quem faz a contribuição, eu tenho naturalmente sempre o cuidado e a gratidão de poder responder a todos aqueles que o fazem e, portanto, o meu muito obrigado uma vez mais por esse contributo e, acima de tudo, o meu obrigado também a todos aqueles que vão deixando o gosto e vão fazendo a partilha e vão acompanhando e também reconhecendo o valor que este canal tem. Ora bem, vamos falar então da Cimeira da NATO, que é uma cimeira da NATO que eu classificaria como sendo um pouco Dr. Jekyll e Mr. Hyde, porque ontem tivemos uma cimeira da NATO com um determinado conjunto de características que hoje se inverteu completamente. Ou seja, eu quando vejo aquilo que aconteceu ontem, tanto ao nível da Turquia, das declarações, e mesmo no dia anterior já tinha sido desencadeado pelo presidente Recep Tayyip Erdogan, quer depois, já também pelo presidente Volodymyr Zelensky, com aquela fotografia que toda a gente viu, do indivíduo isolado, do indivíduo que se fez convidar para uma festa que claramente não é uma festa para ele, mas como se fez convidar, então aquilo acaba por ser o reflexo um pouco daquele indivíduo que está no canto da sala, de castigo, parece quase por se ter portado mal, que está marginalizado. Portanto, acho que é uma fotografia que diz mais do que 1000 palavras. Mas nós vimos ontem, nós vimos para já um presidente Recep Tayyip Erdogan a propor um conjunto de soluções e de medidas fora da caixa e depois, ao mesmo tempo, não sei se passou cá em Portugal ou não, mas aquilo que depois nós vimos foi um presidente, Recep Tayyip Erdogan, que convém não esquecer que vai receber a visita de Vladimir Putin no próximo mês de agosto. Todos aqueles que dizem que, por isso é que eu volto a insistir e volto a reiterar, todos aqueles que dizem que Erdogan traiu Putin, que Erdogan apunhalou Moscovo, que claramente escolheu um caminho que é o do Ocidente, vamos ver se nos esclarecemos quanto a um conjunto de aspectos. O primeiro deles é que a Turquia é um país que já demonstra uma inclinação e uma maior vontade e apetência de aproximação ao Ocidente desde há muito tempo, desde há muitas décadas que tenta essa aproximação ao Ocidente. Aliás, tanto assim é que isto começou logo, e neste ano que se celebra o centenário da instauração da República, de um sistema republicano na Turquia, a título oficial, tanto assim é que quando Mustafa Kemal Atatürk assumiu o poder, uma das várias medidas que quis propor foi, de facto, a crescente ocidentalização da Turquia como forma de modernizar também o país. Isto incluiu também a escrita. Os caracteres latinos com que os turcos ainda hoje em dia utilizam foram instituídos e foram implementados como parte das mudanças de Atatürk, com o objetivo de modernizar e desenvolver ainda mais tanto a sociedade como a economia, como a Turquia no seu todo, através de uma aproximação e de seguir-se o exemplo
ocidental num conjunto de aspectos. Portanto, a tentativa de ocidentalização da Turquia, embora mantendo um conjunto de características próprias, culturais e religiosas, que estão e sempre estiveram presentes na Turquia, isso já vai desde há cerca de um século. Isto foi uma conditio sine qua non para que a Turquia se afirmasse e pudesse evoluir e continuar a desenvolver, em vez de continuar a ser um país que era, na altura, visto ainda como um país com muito aquém daquilo que era a exigência de desenvolvimento. Portanto, quem diz que Erdogan escolheu o Ocidente, isso não é verdade. A Turquia já escolheu, não é que escolheu o Ocidente, ou seja, isto não pode ser visto na perspectiva de ou o Ocidente ou a Rússia, ou o Ocidente ou o Oriente. As coisas não são assim. Mas se for para escolher um conjunto de aliados e um conjunto de bases de inspiração para um conjunto de aspectos, então eu não tenho dúvidas em assumir e em afirmar que essa escolha da Turquia é, desde há várias décadas, muito mais inclinada em favor do Ocidente do que propriamente em favor da Rússia ou do Oriente. Agora, há aqui uma particularidade. Aliás, eu até friso o seguinte. Com a dissolução da União Soviética em 1991, houve várias tentativas da Turquia de tentar aproximar-se e de tentar afirmar-se como potência. Houve uma alteração, ou uma tentativa de alteração da política externa turca, no sentido de tentar projetar a Turquia no sentido de se aproximar daqueles que são os países do Cáucaso e até mesmo, eventualmente, chegando a um conjunto de outros países que eram antigas repúblicas socialistas soviéticas. Essa tentativa de querer que, através dessa aproximação, se estreitassem os laços de tal forma a que a Turquia pudesse aproveitar o vazio criado pela dissolução da União Soviética, que pudesse a Turquia aproveitá-lo para tentar, de certa forma, não recuperar o poder daquilo que era o Império Otomano, mas sim conseguir afirmar-se como potência na região, tanto da Ásia Menor como também da Ásia Central. O objetivo era esse. E após várias tentativas, a verdade é que se compreendeu que havia ainda não só muita resistência por parte das antigas repúblicas socialistas soviéticas a essa aproximação da Turquia e à Turquia, como também a Turquia percebeu que havia uma barreira ainda significativa que impedia a viabilidade desse plano, dado um conjunto de características ainda predominantemente soviéticas que todos estes Estados tinham, independentemente, por exemplo, quando falamos, por exemplo, no Azerbaijão, enquanto país predominantemente muçulmano, que poderia ser por aí o elo de ligação, mas até mesmo no Azerbaijão tornou-se extremamente complicada a afirmação da Turquia. Portanto, a Turquia entendeu desde cedo que queria ter uma inclinação muito mais para o Ocidente do que preservar as suas características de país e de potência asiática, nomeadamente entre a Ásia Central e a Ásia Menor, e dessa forma conseguir assumir-se também como potência regional. Portanto, a Turquia, se queria passar a impor como europeia, como parte da Europa, isso implicava automaticamente uma inclinação e uma deriva claramente perante o Ocidente. É por isso que não surpreende a adesão da Turquia à NATO, é por isso que não surpreende que a Turquia desenvolva já desde a década de 60 várias iniciativas com vista a tornar-se um Estado presente nos projetos de integração europeia, o que inclui também, naturalmente, desde 1987, todas as diligências que têm sido feitas por Ankara para que a Turquia passe a assumir-se como e possa reunir condições para um dia poder aderir à União Europeia. Não é surpresa nenhuma esta expressão de vontade e manifestação da Turquia. A Turquia é um Estado aliado da NATO. A Turquia não é propriamente um Estado isolado que não tem qualquer tipo de afinidade ou ligação com o Ocidente. A Turquia sempre o manteve. Agora, o que a Turquia, portanto, não surpreende esta tomada de posição. A Turquia não vai hostilizar, não se pode nem se deve esperar que a Turquia possa hostilizar o Ocidente,
e a partir daqui funciona como uma espécie de cavalo de Troia, não controlado pela Rússia naturalmente, mas que por conta própria decide gratuitamente quase ser um cavalo de Troia só para poder reivindicar algumas prerrogativas que não teria de outra maneira, até porque a Turquia sabe perfeitamente que se fizer isso só contribui na prática para o seu isolamento, portanto, nem sequer é uma estratégia. Mas o facto de a Turquia ter uma inclinação tendencialmente maior para o Ocidente não significa que a Turquia tenha de hostilizar a Rússia. Não significa que a Turquia tenha como objetivo atraiçoar, hostilizar, causar problemas, isolar a Rússia. A Turquia não tem sequer esse interesse. Pelo contrário, há algo que a liderança e a presidência do presidente Recep Tayyip Erdogan tem marcado até este presente momento, é o pragmatismo. E o pragmatismo, na forma como se posiciona e como se comporta em contexto de relações internacionais, é extremamente importante para ajudar a perceber porque é que Erdogan toma as decisões que tomou. Por exemplo, e nós vimos aquela contrapartida, nós aceitamos a Suécia, se a Suécia primeiro nos mostrar que está comprometida com as nossas prioridades e depois, se nos for finalmente possibilitado o programa e o plano para a adesão concreta à União Europeia no futuro, sem estabelecer um período temporal. E, portanto, é natural que estas coisas surjam, porque Erdogan não quer deixar de mostrar, nós somos a Turquia, nós não somos apenas mais um Estado, por exemplo, como Portugal, que assina tudo por baixo, assina de cruz tudo aquilo que vier e que forem as instruções de Washington, nós assinamos tudo por baixo, nem pensar. Nós temos aqui uma posição própria, nós temos os nossos interesses. E a Turquia, liderada pelo presidente Recep Tayyip Erdogan, entendeu, e a meu ver muito bem, que não deveria ser uma colónia de ninguém, não deveria ser um núncio de ninguém, e que, naquilo que entender, converge. Naquilo que entender também, diverge. E é por isso que nós percebemos que as relações da Turquia com a Rússia continuam imaculadas. E tanto continuam imaculadas que a Turquia pretende manter essas ligações que tem tido à Rússia como tem mantido até o momento. E as relações com o presidente Putin são excepcionais entre o presidente Erdogan e o presidente Putin são excepcionais, funcionam muito bem. Agora, há aspectos em que a política de interesse nacional da Turquia naturalmente vai obrigar ou vai exigir que Recep Tayyip Erdogan faça um conjunto de concessões a um conjunto de Estados que possam favorecer essa política de interesse nacional da Turquia e, por um lado, sacrificar aquilo que seriam os interesses da Rússia e pode acontecer o oposto, ou seja, privilegiar um conjunto de medidas que possam parecer favoráveis à Rússia e que depois, por outro lado, relativamente à NATO e até mesmo à União Europeia, que possa parecer que vai desagradar. Não foi por acaso que o presidente Erdogan adquiriu os sistemas de defesa antiaérea S-400 à Rússia. Portanto, não é por acaso. E agora acaba por adquirir os F-16 exatamente aos Estados Unidos. Portanto, nós temos de perceber que esta é a linha condutora do presidente Recep Tayyip Erdogan. E também temos de perceber que a demonstração disto tudo foi que, eu não sei se apareceu em Portugal, mas o presidente Recep Tayyip Erdogan disse que no próximo mês de agosto, quando eu receber a visita do presidente Vladimir Putin na Turquia, eu vou fazer questão de o esclarecer sobre porque é que decidi libertar os 5 comandantes do batalhão Azov que foram na altura presos por terem estado a combaterem em Mariupol. Foi o presidente Recep Tayyip Erdogan quem disse isto. Ou seja, isto é um reconhecimento claro e evidente, desde logo, que tem um tremendo respeito pela Rússia, tem tremenda consideração pelo presidente Vladimir Putin, mas o presidente Recep Tayyip Erdogan não é um vassalo de qualquer Estado. E isto por si só, independentemente das decisões que sejam tomadas por Erdogan nos desagradarem ou não, acho que na perspectiva do cidadão turco isto tem de ser valorizado. Que é perceber que tem um presidente autónomo e não tem um papagaio que vem apenas vociferar aquilo que o seu dono diz. Isto é extremamente importante. Portanto, eu estou a olhar para as coisas na perspectiva do povo turco. Eu não posso olhar para estas coisas na perspectiva russa. Naturalmente, quem está na Rússia também tem de ter orgulho, naturalmente, no presidente que tem. Ter um presidente como Vladimir Putin, eu se fosse russo, e aliás não é por acaso, que tem o reconhecimento e tem a legitimidade que tem Vladimir Putin, mas com certeza que eu acredito que teria tremendo orgulho em ter um cidadão destes. Eu já uma vez recordei aqui a história.
que numa das vezes em que estive reunido com o BND, com o Serviço de Informações alemão, foi uma altura, houve um desses encontros que decorreu numa altura da Troika, estava ao rubro, atenção, tinha acabado de haver até aquela manifestação, ou aquela marcha que encheu Lisboa contra a Troika, contra o FMI e tudo mais, na qual eu, aliás, estive presente, também fui um dos milhares de portugueses que estiveram ali, estrangeiros que estiveram ali presentes, e na altura o BND fez uma questão, então, mas o que é que você acha que o povo português sente relativamente a Angela Merkel? Acha que sente animosidade? Eu, na altura, disse, olha, é assim, enquanto portugueses, é natural que sintam que as políticas da senhora Angela Merkel não são propriamente as melhores. Agora, ao mesmo tempo, os portugueses reconhecem que gostavam de ter uma líder como Angela Merkel em Portugal. Da mesma forma como os alemães devem estar orgulhosos por ter uma líder como Angela Merkel. Ou seja, nós não podemos olhar para a realidade política dos outros países com base nos nossos olhos. Nós temos é de aprender a lidar com esses líderes políticos e aprender a perceber como é que os nossos interesses nacionais podem sair valorizados e podem crescer com base nesse tipo de líderes na relação que nós temos com eles. Não é hostilizar, não é chamá-los de autoritários, de ditadores. Não é assim que se vai lá. Não é assim que se consegue alguma coisa na política internacional. Portanto, e a meu ver, por isso é que eu volto a insistir, eu, se fosse turco, teria um tremendo orgulho em ter um presidente como Recep Tayyip Erdogan, que não aceita recados de ninguém e que sabe garantir que a Turquia é uma voz a considerar, que a Turquia não é só um Estado porque, entre tantos outros, entre uma quantidade de tantos outros, que ajuda apenas a formar maiorias e assina tudo por baixo e de cruz. Portanto, isto é que é de dar verdadeiramente valor. E isto é para vos dar a indicação daquilo que foi a Cimeira da NATO em Vilnius, porque temos estas diferenças. A verdade é essa. Nós temos estas diferenças. Nós tivemos uma Turquia que parecia muito mais autoritária, muito mais hostil, e depois, de repente, afinal, vamos abrandar um pouco o nosso tipo de discurso. Não, nós vamos explicar ao Presidente Putin, etc. Isto relativamente à Turquia, que eu espero que tenha ficado, de certa forma, entendido e também arrumado. Mas depois, nós temos um conjunto de outros acontecimentos e de outros eventos que se verificaram e que, a meu ver, também são extremamente importantes e dignos de registro. Nomeadamente o presidente Volodymyr Zelensky. Zelensky, ontem, muito gritou, muito vociferou que não foi aquilo que prometeram, que a NATO não está a cumprir o grau de compromisso que deveriam ter para com a Ucrânia, que o mais justo era que a Ucrânia integrasse a NATO no imediato, que fosse já formulado um convite. Aliás, antes mesmo desta cimeira, já tínhamos a Ucrânia a protestar, reclamam de tudo, fazem lembrar aqueles clientes chatos no restaurante, que é primeiro porque o bife não está bem passado, depois é porque o prato tem ali um risco e não devia ter um risco, depois é porque o guardanapo foi mal dobrado, depois é porque o empregado de mesa olhou mais do que 2 segundos nos olhos do cliente. Ou seja, a Ucrânia, o presidente Zelensky faz lembrar um pouco este tipo de cliente extremamente chato e que depois protesta e reclama de tudo e de tanta coisa que, às tantas, quando existem, de facto, elementos que merecem o seu protesto, já ninguém tem paciência para poder perceber que está ali um verdadeiro motivo ao qual deve ser dada importância. E o presidente Volodymyr Zelensky começou primeiro a protestar porque não, deveria estar na cúpula na reunião da cúpula da NATO e não necessariamente primeiro reunir-se num outro formato. Começou logo por aqui. Não acho injusto que a Ucrânia devia estar noutro lugar, noutro evento, noutro formato, etc. Começou por aqui. Depois veio o protesto quanto a um comunicado, que eu não sei se vocês viram, que foi emitido ontem, e que é um comunicado da NATO, de todos os países membros da NATO, que tem 90 pontos, e onde depois, lá está, eu fico a pensar, Portugal, de facto, é o meu país, foi onde eu nasci, não estou a desdenhar nem de perto nem de longe, mas a forma como nós temos políticos tão pequeninos, pela forma como se tentam projetar, eu vi hoje o Twitter do Primeiro-Ministro António Costa e eu vejo a pequenez e esta mentalidadezinha tão ainda provinciana que não saiu da aldeia e que acha que algumas migalhinhas que lhe deem que é o suficiente e que já é muito mais que bom, é bem melhor do que não ter nada. E então eu vejo o Primeiro-Ministro António Costa a congratular-se pelo facto de um destes 90 pontos
fazer uma referência pálida, bastante pálida mesmo, uh, relativamente a uma matéria que poderia ter interesse indireto para Portugal e nós fizemos questão que ficasse lá vincado e ficou. Bom, ok. Portanto, em 90 pontos houve aqui uma parte do texto que ficou como os portugueses queriam, uma parte do texto completamente inócua, mas, enfim, é para se perceber qual é que é o nosso grau de importância. É basicamente continuar a ratificar, a assinar por baixo e, basicamente, a continuar a fazer a nossa política nas redes sociais e tentar converter o nosso povo para que continue a ser o segundo povo na Europa inteira que mais odeia a Rússia depois da Polónia. Portanto, esse feito está a ser plenamente bem conseguido pelos nossos governantes e também pela nossa comunicação social. Mas depois também continua a ser interessante olhar para este comunicado que foi feito e perceber, por exemplo, eu estou aqui a olhar para o ponto 85, onde se fala, de uma forma bastante direta, a região do Indo-Pacífico é importante para a NATO. Dado que os desenvolvimentos dessa região podem diretamente afetar a segurança euroatlântica. Então, é por isto que eles agradecem os contributos dados pelos parceiros, já não estão a falar do Indo-Pacífico, já estão a falar aqui, portanto, passam do Indo-Pacífico, para dizer que os acontecimentos do Indo-Pacífico podem afetar diretamente a segurança euroatlântica e depois a segurança euroatlântica passam para um agradecimento aos parceiros da região da Ásia-Pacífica. Ásia-Pacífico, portanto, agradecem à Austrália, ao Japão, à Nova Zelândia e à República da Coreia, que é a Coreia do Sul, pela segurança no espaço euroatlântico. Vamos lá ver, onde é que nós já vamos? Portanto, nós passamos do Tratado do Atlântico Norte para um tratado e para um evento que já inclui a Austrália e a Nova Zelândia. Portanto, e depois dizem que quando há várias pessoas, incluindo alguns académicos e políticos, que falam no caráter expansionista da NATO, depois dizem que não, dizem que isto é propaganda, que isto é anti-ocidentalismo, que isto é anti-América. Bom, quer dizer, o que é que a Austrália, a Nova Zelândia, o Japão e a Coreia do Sul estão a fazer aqui? Aliás, eu vou mais longe. O que é que o espaço do Mar do Sul da China também tem de ser frisado no contexto da NATO? Onde é que fica situada a região da Ásia-Pacífico? Onde é que fica a ilha de Vanuatu? Fica no Atlântico? Fica a 50 quilómetros ou 50 milhas náuticas da Madeira? É que às tantas começa a ter um pouco essa dificuldade em conseguir compreender. Portanto, nós, por um lado, estamos aqui e várias vezes, sobretudo para os brasileiros que nos estão a ouvir, por vezes damos por nós a ter a discussão, bom, mas será que faz sentido ter o Brasil e Angola, portanto, sobretudo o Brasil, que a meu ver faz todo o sentido, nem que seja por uma questão de geografia, porque o Brasil tem uma parte do seu território que fica a norte da linha do Equador. Portanto, logo por aí, parece-me que do ponto de vista técnico não há quaisquer tipo de dúvidas. Pelo ponto de vista estratégico, o Atlântico Norte poderíamos começar a incluir um conjunto de outros estados, sem sombra de dúvida. Mas aquilo que eu começo a perceber é que depois falamos da Austrália, Nova Zelândia, Japão, mas o que é que esta gente toda tem a ver com a segurança euroatlântica? Mas calma, a segurança na Califórnia e no Hawaii acaba por estar diretamente relacionado com aquilo que se vai passar na costa leste, na New England dos Estados Unidos. Faz sentido nós fazermos comparações destas? A meu ver, isto é mais um sinal grosseiro da intenção expansionista da NATO, que está claramente a expandir a sua área de jurisdição para o mundo inteiro. Quer dizer, Indo-Pacífico, Ásia-Pacífico, Austrália, Nova Zelândia, Coreia. O que é que está aqui a fazer a Austrália? Porquê que a Austrália vem a Vilnius? Porquê que a Austrália vai intervir e a Nova Zelândia vai intervir sobre isto? Porque é o Japão. E porquê que a NATO tem? E porquê que ainda por cima os Estados Unidos e a NATO têm de estar presentes no Mar do Sul da China, perto do Vietnã? O que é que isto tem a ver com a segurança euroatlântica? Portanto, e segurança afetar diretamente a segurança euroatlântica? Nada. Enquanto se fosse a China ou se fosse a Rússia a estarem presentes no Atlântico, ou cada vez que estão presentes no Atlântico, bom, isso então é entendido e é interpretado como um sinal de hostilidade e de tentativa de agressão aos interesses ocidentais. Portanto, vamos lá ver. Esta conferência da NATO, esta cimeira da NATO de Vilnius,
Veio também, por um lado, consolidar, através, por exemplo, deste comunicado e através das diversas intervenções, hum, a expansão e a política expansionista da NATO numa perspectiva de causar tensão e de contribuir para o aumento da hostilidade, das hostilidades e da tensão vivida com um conjunto de outros países que não tem nada a ver com o espaço do Atlântico. Nada, nem sequer do Atlântico Sul. Estamos a falar do espaço do Atlântico em geral, ou seja, não tem rigorosamente nada a ver. Portanto, e, no entanto, nós vimos que essa reunião acaba por reforçar esse caráter. Mas não foi só isso. É que depois nós vimos o presidente Zelensky, e o presidente Zelensky ficou, por um lado, lá está com estas razões de queixa, porque a Ucrânia devia ter sido convidada para integrar a NATO, não, nada seria de esperar a menos que fosse isso. E hoje até deu quase pena, porque há uma conferência de imprensa entre Joe Biden e Volodymyr Zelensky, e nós vemos o próprio Joe Biden humilhar Zelensky e a Ucrânia perante a pergunta de um jornalista, o jornalista perguntou-lhe qualquer coisa como então quando é que se perspectiva que, ou quando é que está previsto que a Ucrânia se torne aliado da NATO? E o presidente Joe Biden disse daqui a 1 hora e 20 minutos. Portanto, e Volodymyr Zelensky não lhe restou outra reação a não ser olhar para Joe Biden, tentar mostrar com a sua expressão algum desagrado, mas depois lembrou-se que não pode fazer isso à frente do mestre e, como tal, esboça um sorriso porque não pode desagradar ao presidente Joe Biden, por mais que Joe Biden tenha humilhado Zelensky à frente de todos os jornalistas e em público. Portanto, isto também fica uma vez mais evidente quem é que é claramente aqui o dono, quem é que é o senhor e quem é que é o capataz, quem é que é o moço de recados, basicamente, que representa a Casa Branca. Parece-me a mim muito evidente isto, e é até grave, não sei o que é que os ucranianos pensarão, o povo ucraniano pensará disto quando vê o seu presidente a fazer isto, mas a verdade é que não há hipótese. Tanto Jens Stoltenberg como também Joe Biden e até mesmo Scholz vieram afirmar publicamente que há uma condição base, a Ucrânia merece entrar na NATO. Lembram-se que eu tinha dito que é muito importante e é muito interessante ver o presidente Erdogan dizer que a Ucrânia merece entrar na NATO. Mas isto significa nada. Toda a gente fez uma festa. Sim, senhor, o Erdogan está muito satisfeito e está a receber de braços abertos a Ucrânia na NATO. Agora, pequenas perguntas. Há aqui 3 perguntas às quais importa responder. Em que condições? Quando é que está previsto isso mesmo? E de que forma é que a Ucrânia irá entrar na NATO? E ninguém respondeu a isto. Bem, mas Stoltenberg já veio dizer veio esclarecer-nos a todos sobre o que é que podemos basicamente esperar do momento da adesão da Ucrânia à NATO. O que a NATO, os Estados Unidos e a Alemanha vieram dizer é que está previsto que a Ucrânia se torne membro e se torne aliado da NATO no dia 31 de fevereiro. No próximo dia 31 de fevereiro. Portanto, é nesse dia que a Ucrânia se vai tornar um Estado aliado da NATO. Porquê 31 de fevereiro? Porque é que ficou marcado e ficou agendado para essa altura? Pode ser antecipado para dia 30 de fevereiro do próximo ano. Mas, ou para 30 ou para 31. Porquê? Porque quando dizem que a condição para que a Ucrânia adira à NATO é o fim do conflito e a vitória ucraniana, bom, então realmente a única hipótese que há de sucesso de a Ucrânia se tornar membro da NATO é no dia 30 ou no dia 31 de fevereiro. Porque não me parece que alguma vez a Ucrânia esteja em condições de assumir, com base naquilo que nós conhecemos até o momento, que a Ucrânia esteja em condições de assumir que algum dia vai conseguir vencer qualquer conflito que seja com a Rússia. Até porque olhamos para o terreno e continuamos a ver que os russos continuam a suster praticamente todos os ensaios e tentativas de contra-ataque, contra-ofensiva por parte da Ucrânia e estão ainda, inclusivamente, a expandir a sua área territorial. Ou seja, nós temos neste momento um outro aspecto crítico, que é perceber que o chanceler alemão veio prometer o fornecimento de ainda mais armamento para a Ucrânia, tal como os Estados Unidos, a NATO, toda a gente está comprometida em entregar tudo aquilo que tem para a Ucrânia para ficar a fundo perdido.
Uma das coisas que Olaf Scholz vai prometer à Ucrânia foi o fornecimento, salvo erro, acho que foi de 20 mil projéteis de um tipo de munição e de calibre que, segundo as notícias que foram tornadas públicas há dias, a Alemanha só tem 20 mil daquela espécie. Ou seja, isto significa que, se não houve nenhum engano, nem da parte de Scholz, nem da parte da notícia que tinha sido veiculada dias antes, isto significa que a Alemanha vai esgotar completamente e vai ficar totalmente privada do acesso e do potencial daquele tipo de munição. Esta é a realidade. Portanto, isto é para vocês conseguirem perceber que o objetivo de Putin, no sentido de querer desmilitarizar a Ucrânia, sem sombra de dúvida que se está a concretizar e está a ir até mais longe. Continua a tentar desmilitarizar a NATO e com relativo grau de sucesso. Continua a desmilitarizar os países da NATO. Ainda há dias eu pus até no meu canal Telegram que ainda há dias foi publicada uma notícia num órgão de comunicação social japonês e que deu conta de que a Rússia produz 7 vezes mais uma tipologia de munições do que aquelas que os Estados Unidos conseguem e estão a produzir neste momento. Eu repito, 7 vezes mais do que aquilo que os Estados Unidos conseguem e estão a produzir neste momento. E os europeus acabam por ser uma gota do oceano, mesmo para o contexto dos Estados Unidos. Portanto, logo aqui, mais um momento em que a Rússia leva vantagem. Depois, a Rússia comunicou também há dias que vai duplicar, eu volto a frisar, duplicar a produção de aeronaves de combate. Os Su-35, vamos ter também os Su-30 e os Su-31, são pelo menos as 3 tipologias de aeronaves que os russos se comprometeram e que afirmaram que vão, repito mais uma vez, para que fique bem claro, duplicar a produção. E ainda ontem, ou foi anteontem, que eu vi esta notícia também, em que havia o reconhecimento por parte de uma autoridade militar dos Estados Unidos de que era um general, deixem-me ver se eu vos consigo dizer o nome dele, do Tenente-General Mark Hartling. Eu julgo que muitos de vocês o conhecerão com toda a certeza, Mark Hartling, portanto, o general Mark Hartling, que afirmou que relativamente à produção de tanques, a Rússia também está a levar larga vantagem quanto à sua capacidade para a produção de tanques. Ou seja, nós estamos num contexto em que os Estados-membros da NATO já disseram claramente a Zelensky que a Ucrânia nunca será membro da NATO. Aos poucos começam a tentar descolar-se e dizer não, Ucrânia, calma, vocês até vão atalhar caminho. Mas vocês vão atalhar caminho e não vão precisar de cumprir um conjunto de requisitos assim que vocês conseguirem vencer este conflito. Quer dizer, isto é quase a mesma coisa que me estarem a dizer no dia em que as vacas conseguirem voar, eu vou ter qualquer coisa. Ok, pronto. E Zelensky, aquilo que ontem era uma vergonha, uma traição da NATO à Ucrânia e tudo mais, hoje Zelensky já apareceu com um discurso totalmente distinto em que vai falar de uma vitória de segurança significativa. Portanto, e veio falar de uma vitória de segurança. Porquê? Porque há aqui uma particularidade, que é o presidente Zelensky fala demais. Os ucranianos, quando eu digo os ucranianos, não é o povo ucraniano, é as autoridades ucranianas, vêm a público e acham que estão em condições e têm a capacidade de poder impor ao Ocidente qual é que deve ser o seu grau de compromisso ou não com as ambições das suas elites. E às vezes falam demais. E às vezes protestam muito alto. E quando protestam muito alto, houve até alguém que veio dizer ontem, um governante também, que ontem veio dizer, ou foi um governante, agora já estou na dúvida, mas foi alguém ligado ao poder político de um dos aliados da NATO, que veio dizer o presidente Zelensky deveria e sim estar grato e manifestar a sua gratidão por tudo aquilo que tem sido feito até agora pela Ucrânia. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais saturadas de Zelensky por causa disto.
porque é aquele cliente extremamente chato, reclama de tudo, protesta de tudo, tudo é um problema, nunca está satisfeito, a dose nunca é suficiente, é preciso ser mais, tem muito sal, está mal passado. Ou seja, é este tipo de cliente. E as pessoas começam a perder a paciência para este tipo de cliente. E é por isso que, talvez também um dos motivos pelos quais a Helena ontem estivesse ali, basicamente, isto era o equivalente antigamente a entrar numa festa e ficar encostado a um canto com o copo na mão, encostado a uma parede com o copo na mão e ficar ali a dançar sozinho, ao mesmo tempo que ia bebendo ali o gin tónico, à espera para não mostrar às pessoas que não estava verdadeiramente ali só e abandonado. Portanto, e foi um pouco isso que Volodymyr Zelensky fez ontem, que as pessoas não têm paciência para isto. E com certeza que nos bastidores alguém lhe disse que era a altura dele mudar o seu comportamento e ele tinha sido profundamente injusto e que só ajudava a saturar ainda mais as pessoas que já estão, que têm manifestado um apoio numa fase extremamente delicada, apesar de estarem sob pressão e tensão popular em vários países, e depois temos o Presidente Zelensky a falar de barriga cheia, por assim dizer, sendo que a verdade é esta. Estão a querer derrotar a Rússia, uma Rússia muito melhor preparada, uma Rússia que tem sabido suster as iniciativas do Ocidente, que continua confortável nesta estratégia de atrição, no sentido de desgastar ainda mais e desmilitarizar a NATO como um todo. E a verdade é que, se calhar, tem de se começar a reconhecer que os russos estão a ser melhores em toda a linha. E se os russos estão a ser melhores em toda a linha militar, e as coisas até estão, claro que pontualmente há um ou outro avanço do lado ocidental. O problema é que, com tanto apoio que já foi dado à Ucrânia, com o apoio que continua a ser prometido e continua a ser dado à Ucrânia, peço imensa desculpa, mas neste momento a Ucrânia já não deveria estar com aquela abordagem de conquistar um quarteirão e daqui a 3 semanas voltar a conquistar outro quarteirão. Não pode ser. Há claramente aqui uma desproporção entre o grau de compromisso dos países da NATO com a Ucrânia e da União Europeia com a Ucrânia e o desempenho que a Ucrânia está a ter no terreno. E não é por culpa da Ucrânia, é porque simplesmente os russos são superiores. Ponto. Ponto. Portanto, não vale a pena nós continuarmos aqui a tentar achar que não, temos de dar mais, temos de dar mais, porque a única coisa que nós vamos conseguir vai ser derreter ainda mais o dinheiro dos contribuintes, que vão continuar a ser entregues a fundo perdido, e depois temos o presidente Zelensky, que agora teve de virar um pouco o seu discurso, radicalmente, eu diria que teve de dar uma volta de 180 graus a este discurso, para passar de uma abordagem de considerar que era absurda a postura da NATO relativamente à Ucrânia, para agora dizer que foi uma vitória de segurança significativa e até mesmo que, afinal, isto é um primeiro documento que vem reforçar uma maior ajuda técnico-militar da NATO à Ucrânia. Bom, basicamente, como se diz em inglês, bullshit. São tretas, é discurso para tentar iludir os mais tolinhos que querem ver o copo meio cheio, quando ele só tem ali 2 ou 3 gotinhas que não servem sequer para sentir, para nos matar minimamente a sede. Portanto, e aquilo que está a ser feito agora é tentar passar a mensagem posterior, a campanha de relações públicas, de marketing, no sentido de continuar a fazer a lavagem cerebral da população, dos países, dos Estados que são aliados na NATO. É tão simples quanto isso. A Ucrânia sai daqui outra vez não a abanar, outra vez a bater à porta da NATO a pedir para entrar, não a deixam entrar. A única coisa que lhe garantem é continuar o compromisso de técnico-militar que tem sido no sentido de continuar a injetar dinheiro, continuar a derreter dinheiro, continuar a transferir equipamento que continua a ser destruído vezes sem conta, até que chegará a um ponto em que já não há capacidade para fazer o que é que seja. E os russos continuam na postura deles. É tão simples quanto isso. E é isto que nós podemos retirar daqui. Agora, digam, o que é que mudou verdadeiramente? A verdade é que a moeda de troca para que a Ucrânia possa vir um dia a ser Estado-membro da NATO é o fim do conflito. E o fim do conflito, neste momento, e o cumprimento de um conjunto de condições que foram estabelecidas, logo aqui está inclinado a partir deste critério, que é, nós não sabemos, digam por favor, como é que é possível, com base em tudo aquilo que temos visto até agora, a Rússia poder perder o conflito. Eu não estou a dizer que não perca, pode haver um erro,
pode haver algum fator extranatural e extraordinário que possa, de facto, acontecer, que possa mudar o rumo dos acontecimentos, mas a verdade é que, com base em tudo aquilo que tem acontecido até o momento, não há, só há uma hipótese deste conflito acabar, que é não haver Ucrânia. E se a hipótese é não haver Ucrânia, ou haver uma Ucrânia que, em termos territoriais, terá pouco mais do que o tamanho da Moldávia, bom, então eu não percebo sinceramente que Ucrânia é que vai entrar para a NATO e que relevância é que terá essa entrada para a NATO. Porque o fim deste conflito, com base em tudo aquilo que nós estamos a ver, só vai acontecer quando os russos tiverem desmembrado completamente a Ucrânia e tiverem tornado, e os Estados ocidentais também já tiverem feito uma partilha territorial da Ucrânia a fim de poder garantir a segurança até deles próprios relativamente ao Oriente. Portanto, esta é a minha perspectiva, esta é a leitura possível que eu posso fazer de tudo aquilo que aconteceu nesta Cimeira da NATO. Como tal, eu espero que, para todos os efeitos, isto possa ser do vosso entendimento. Se não concordarem, que o digam também. Acho que acaba por ser extremamente importante que manifestem-se mesmo. Eu agradeço ao Sr. Douglas Costa, desde já, pelo contributo que fez. E o Sr. Douglas Costa faz até aqui, pelo reconhecimento que faz do meu trabalho, e o Sr. Douglas Costa faz aqui uma observação que diz: Zelensky fez o povo ucraniano pagar um preço alto por ser fantoche do Ocidente nos Estados Unidos. É que eu subscrevo esta opinião em toda a linha, porque fez de tal forma a Ucrânia pagar um preço tão alto por tudo isto que nós, neste momento, nem sequer conseguimos afirmar qual é que é a viabilidade de a Ucrânia poder vir a ser um Estado com futuro, independentemente de ser uma área territorial reduzida e mais pequena. Não é possível, neste momento, nós conseguimos perceber quais são as condições que a Ucrânia terá para conseguir subsistir enquanto país. A Ucrânia, neste momento, em termos demográficos, é um país que não tem futuro, não tem homens suficientes para conseguir. Os mais jovens, ainda por cima, estão a perdê-los. Ou seja, em termos demográficos, a Ucrânia terá talvez uma das maiores crises demográficas do mundo neste presente momento, porque não tem como conseguir rejuvenescer, como operar a regeneração da Ucrânia enquanto país e com um dos seus elementos principais, que é a existência de povo. A existência, não há um país sem povo, não é possível haver Estado sem povo. E aquilo que nós estamos a ver do lado ucraniano é que está a perder o povo. Não tem homens. Entre refugiados, entre opositores, entre aqueles que estão a ser dizimados na frente de combate, nós estamos a falar de uma Ucrânia que claramente perdeu tudo aquilo que podia ter de esperança. Portanto, eu acho que é importante nós pensarmos nisto tudo, porque Zelensky está a fazer o povo ucraniano, de facto, pagar um preço alto por ser fantoche do Ocidente, ou fantoche dos Estados Unidos. Depois nós temos outro problema na Ucrânia. É que a Ucrânia está completamente alienada e controlada por grandes empresas ocidentais. Ou seja, o dinheiro dos contribuintes europeus e ocidentais que está a ser injetado neste momento na ajuda à Ucrânia, na ajuda financeira e até técnico-militar à Ucrânia, nós nunca mais vamos ver esses valores. Nunca mais vamos ver esse dinheiro. Eu já falei aqui até nos diretos e já apresentei as provas de que já estamos a falar de a Ucrânia começar a pagar daqui a 10 anos. Nós estamos a falar de um período de moratória de 10 anos em que a Ucrânia só vai... está previsto que só possa vir a pagar juros que sejam de empréstimos contraídos pelos Estados-membros da União Europeia apenas daqui a 10 anos. Nós nunca vamos ver esse dinheiro. Nós nunca vamos ver o dinheiro todo que estamos a injetar na Ucrânia, porque a Ucrânia já nem sequer se pode falar de uma crise, nem se fala de recessão, fala-se de um Estado verdadeiramente colapsado e que só consegue respirar, ou pelo menos ter o coração a bater, porque há essa garantia por parte dos países ocidentais no sentido de garantirem e de colocarem esse balão de oxigênio.
Porque se há um mês em que param os contributos, o Estado morre, já nem entra em estado vegetativo. Em estado vegetativo é como a Ucrânia está neste momento. Aí o coração vai parar de bater. É assim que a Ucrânia se encontra. A Ucrânia não tem capacidade para pagar um cêntimo que seja aos ocidentais, aos países ocidentais, aos contribuintes ocidentais, mas vai ter de ter algo para dar em troca de todas as empresas que estão neste momento a injetar dinheiro. Eu hei de fazer um live especial sobre isto. Já fiz uma vez em passant, tocar nas várias multinacionais no setor da agricultura, incluindo a Bayer Monsanto. Já falei delas, portanto, a forma como controlam e monopolizam um conjunto de territórios e vão querer reivindicá-los. E a Ucrânia não tem nada, 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 nada. Não há como pagar, não há qualquer hipótese de poder revitalizar o que é que seja. Mas são criadores ucranianos essas mesmas empresas. E são essas empresas, esse clientelismo tão tipicamente ocidental, que vai acabar por enriquecer à custa da Ucrânia, seja lá isso que for. Seja lá a Ucrânia que, no final disto tudo, vier a sobrar. Eu gostaria de agradecer ainda também ao Sr. Carlos Romão pelo contributo que fez, pela doação e pelo reconhecimento que faz do trabalho que aqui é apresentado por mim, ao Sr. Pedro Oliveira também, que já é um habitué também, sempre aqui presente, também, não só com as intervenções e com os comentários, e obrigado pelas palavras no sentido de reconhecer que é um grande contributo que eu acabo por fazer a todos com as minhas análises. É, para mim, um prazer poder partilhar com toda a gente esta ideia dos acontecimentos. Bom, e para já, o Sr. Jamie Tinker, isto é curioso, porque o Sr. Jamie Tinker diz: eu preferia morrer a lutar por Portugal do que me render como Alexandre sugere a qualquer força estrangeira. Isto não é difícil de entender. Vamos lá ver. Não é difícil de entender quando existe um equilíbrio de forças e quando existe alguma hipótese de uma forma ou de outra, mais tarde ou mais cedo, nós podemos inverter um ciclo em nosso favor. Agora, quando nós vemos uma disparidade tão grande de forças, em concreto, em conflito, a única equiparação que eu posso fazer neste momento dos ucranianos é que os ucranianos são suicidas, nem todos por culpa deles próprios, porque os ucranianos nem todos têm vontade de se sujeitarem a combate na Ucrânia. Aliás, vamos ver as elites de oligarcas. Digam, todos aqueles que se passeiam, por exemplo, por Portugal, com aquelas viaturas de alta cilindrada, quantos deles é que estão a combater pela Ucrânia? Não são eles que estão a combater pela Ucrânia. Não são os filhos deles que estão a combater pela Ucrânia. Quem está a combater por uma guerra completamente perdida são os filhos são os civis, os populares, da chamada arraia miúda. São as pessoas do colarinho azul, não é os do colarinho branco. Os de colarinho branco estão todos fora. Os de colarinho azul é que vão todos lá para dentro. A classe operária é que vai lá para dentro. Aqueles que trabalham nos setores de serviços, na indústria, na agricultura, aqueles que trabalham nos mais variados setores de atividade, mas que não são colarinho branco, esses vão para o campo de batalha, esses vão sacrificar-se. Os outros continuam aqui, eu continuo a ver, a aproveitar as praias portuguesas, a aproveitar o estilo de vida ocidental. Portanto, existe aqui uma grande discrepância. Onde é que eles estão a combater pela Ucrânia? Onde é que eles estão a combater pelo seu país? Nós não vemos nada disto. Isto simplesmente não existe. Portanto, é muito fácil falar não, eu vou combater pelo meu país até ao fim, mas quando existe um desequilíbrio, uma disparidade tão grande de forças em contexto, os ucranianos estão a ser aquilo que se chama de lemmings. Estão a fazer o mesmo que os lemmings fazem. Quer dizer, a verdade é que isto é um mito, mas é uma força de expressão ao mesmo tempo. Os lemmings não fazem como reza a história, no sentido de, assim que um se atira do abismo, os outros atiram-se porque vão todos atrás uns dos outros. Isto não acontece intencionalmente e por uma questão de burrice dos lemmings. Isto acontece que, por vezes, há alguns lemmings que se perdem também pelo caminho quando uns quantos acabam por cair do abismo. Mas não se atiram com a consciência de que se estão a suicidar. Portanto, e é exatamente isto que são os ucranianos neste momento. Os ucranianos são lemmings. Estão a continuar a caminhar de forma triunfal rumo ao abismo. Portanto, é muito fácil para mim que estou aqui. Não, eu lutaria por Portugal. Eu digo já, eu não lutaria por Portugal. Se houvesse uma disparidade de forças assim tão grande, eu não lutaria por Portugal. Para quê? Mais vale tentar esperar fazer a paz possível, por mais podre que ela seja, tentar fazer a paz possível e tentar pensar noutro tipo de argumentos que possam ser mais eficazes do que irmos todos para a rua,
vamos todos agora para as trincheiras e no fim vamos morrer todos. Todos mortos é que não vamos conseguir fazer nada. Portanto, é um pouco por aí. Muito bem, eu agradeço uma vez mais a presença de todos. Eu ficaria com a minha análise hoje por aqui. Agradeço a presença de todos, agradeço as vossas intervenções, agradeço a todos os gostos que têm dado, os likes que têm dado, quer aqueles que estão agora no direto, quer aqueles que depois, posteriormente, vão entrar também vão ver esta mesma análise. Espero que tenha sido do vosso interesse e do vosso agrado. Agradeço a todos aqueles que fizeram contribuições financeiras através do YouTube, Revolut, MBWay e PayPal, a todos aqueles que partilham estes conteúdos, todos aqueles que partilham quer o canal que continua em franco crescimento e também partilham os vídeos, e não se esqueçam que eu vou adicionar legendas entre amanhã e depois de amanhã, porque acho que é também um trabalho muito importante e meritório. Não se esqueçam de ver a edição de ontem do Redacted e de seguir também o Redacted, bem como Natalie Morris e também o Clayton Morris. São as personalidades que, de facto, conduzem e tornam possível um projeto da magnitude do Redacted. Uma vez mais, o meu muito obrigado a todos por terem estado aqui presentes e faço votos de que tenham todos uma noite descansada. Até amanhã.